Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Glenda e junto com a Daphne, a Luciane e a Maura, a gente vai apresentar o trabalho da professora Luciana Rosenau sobre cyberbullying, cybercrime e fake news. Eu vou começar falando sobre o cyberbullying. O cyberbullying, ele é muito parecido com o bullying, né? Ele já pega a referência do bullying. Por quê? Seria a mesma ideia do bullying, né? Então, relembrando rapidinho, o bullying, ele não tem uma tradução para o português, mas se a gente for traduzir meio ao pé da letra, tipo, cortando cada partezinha do bullying, significa violência física, violência psicológica, intimidação, agressão, difamação de uma pessoa contra alguém que está com desvantagem de poder. Então, é literalmente você fazer essa humilhação com uma pessoa. E o cyber vem de cibernético que vem de internet. Então, seria um bullying pela internet, pelas redes sociais ou outros meios de internet que exista. O que acontece? O cyberbullying, ele é como se fosse uma forma mais pesada de bullying. Por quê? Porque o bullying, ele é uma coisa, né, tete a tete ali, você tá na frente da pessoa. Então, se você quiser sumir daquele momento, você corre. Agora, se acontece um cyberbullying com você, o negócio vai pra internet, sei lá, a pessoa posta uma foto, a pessoa faz uma ofensa contra você, te chama de um apelido, qualquer coisa. Não tem como você fugir da situação. Porque todo mundo vai ver, não tem como você excluir a publicação, não tem como você fazer nada. Então, é um peso psicológico que a gente carrega muito maior do que se fosse um bullying. Hum, bom, é o que eu falei. Como o cyberbullying ele é virtualmente, é bem uma questão de postar foto, de falar ofensas, intimidar as pessoas, mandar mensagens, aquelas mensagens tipo. Intimidando, eu esqueci a palavra, mas tem outra palavra. Ameaçando a pessoa, é isso, ameaçando por mensagem, enfim. Uma coisa que acontece, as pessoas, às vezes, elas têm o perfil delas e elas vão lá criticar alguém porque elas veem alguma vantagem nisso. Mas, às vezes, elas criam perfis falsos. Mesmo que elas criem perfis falsos para a gente não descobrir quem é a pessoa, a gente vai descobrir. Por quê? Porque todo telefone, todo computador, notebook, seja lá qual seja o aparelho, tem um código que se chama o IP. O IP do celular, o IP do notebook, ele é um código e a gente consegue rastrear a pessoa, ou seja, a gente consegue saber o endereço, bairro, país, casa, a gente consegue saber o rolê todo. Então, às vezes, não adianta a pessoa achar que criando um perfil falso, ela não vai ser descoberta. Sim, ela vai. E ainda, se a pessoa que está sofrendo esse cyberbullying, ela se sentir afetada, se sentir ofendida de alguma forma, tem duas leis que ela pode se sentir resguardada. Então, a gente tem a lei 138 e 140 do Código Penal Brasileiro, que é por são chamadas crimes contra a honra ou crimes de injúria racial, que é quando a motivação é pela raça ou etnia da pessoa. E o outro é a Lei 218-C do Código Penal, que é literalmente só para fotos, né? Fotos íntimas ou outras fotos que foram publicadas sem a autorização da pessoa. Isso aí. Pode passar, meninas. Então, boa noite, turma, boa noite, professora. Agora eu vou falar sobre o fake news. A gente pesquisou que o fake news, o termo fake news, denomina a produção e propaganda. Aí, Deus me ajude. O fake news o termo fake news denomina a produção e propagação massiva de notícias falsas. Então, o fake news é isso, a pessoa pode criar uma mentira, uma coisa que não é verdade, e postou lá nas redes sociais ou falando, e
propagando essa notícia. O fake news tem como objetivo de distorcer fatos intencionalmente e atrair audiências, enganar pessoas e pode reduzir erros e muito mais. E o fake news também pode até criar morte, depende da notícia e do jeito que a pessoa vai receber essa notícia. Então, onde acontece o fake news? O fake news acontece nas redes sociais ou em aplicativos para compartilhamento de mensagem, nas mídias, e pode ser via jornal, televisão, rádio, etc. Causas de notícias. Fake news pode ter várias causas, como ataque ao pensamento oposto, e o fake news pode manipular alguém ou um grupo de pessoas, e pode ser interesses particulares, interesses de alguém, e pode acabar também com a reputação de alguém ou um grupo. Então, em resumo, são essas informações e, por exemplo, eu posso dar um exemplo também, eu lembro, eu tinha recebido uma notícia falsa lá do meu país, então eu eu fiquei muito mal quando eu recebi essa notícia. Então, alguma coisa pior poderia acontecer. E são essas informações em resumo sobre fake news. Oi, professora. Oi, colegas. Então, eu vou falar agora sobre o cybercrime. O cybercrime, ele é todo ato em que um computador ou meios de tecnologia de informação são usados para cometer atos criminosos, ou em que esse computador e esses meios de tecnologia de informação é o objetivo de um crime, é o objeto de um crime, desculpe. Essas práticas elas podem envolver invasões de sistema, de disseminação de vírus, roubo de dados pessoais, institucionais e falsidade ideológica, entre outros. Existem alguns sinônimos de cybercrime, como, por exemplo, o crime digital, o crime informático digital. O cybercrime está associado ao fenômeno da criminalidade informacional de condutas violadas de direitos fundamentais, e ele pode ser utilizado, né, esse ato ele pode ser utilizado da informática para a prática do crime ou como elemento de tipo legal de crime. O cybercrime ele pode ser cometido contra a honra e a dignidade de uma pessoa humana, contra softwares, instituições e empresas. O cybercrime ele é tão grave que foi criada uma lei, a lei de número 2.737, de 30 de novembro de 2012, a qual dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos. Essa lei ela foi promulgada pela ex-presidente Dilma Rousseff, que compreende como crime invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante a violação indevida de mecanismos de segurança e como fim de obter, adulterar, exibir, distribuir, destruir, né, dados ou informações sem autorização dessas pessoas. Essa lei ela foi criada depois do caso da atriz Carolina Dickman, que teve fotos, né, algumas fotos íntimas divulgadas em maio de 2011. A partir de uma evasão do seu computador, né, quem invadiu o computador dela conseguiu divulgar essas fotos íntimas. Mas existe uma crítica em relação a essa lei, porque os críticos dizem que ela não é... As penas, elas são brandas, né?
e que é, a, a pena é de somente 3 meses a 1 ano e uma multa, não sendo suficiente, né, para deter os aspirantes e os cybercriminosos. Existe também uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, que é o Núcleo de Combate aos Cybercrimes, da Polícia Civil. E o cybercrime ele é um problema internacional, mas ele acontece no Brasil muito pelo fato de 58% dos 200 milhões de habitantes do país estarem conectados em seus computadores pessoais, né? Aí, livres para que as pessoas possam cometer esse crime, né? E o cybercrime, ele é de predominância transnacional, o que dificulta muito a investigação e a apuração de provas. Existem vários tipos de cybercrimes, como roubo, pornografia infantil, lavagem de dinheiro, cyberterrorismo, cyberativismo, entre outros. É isso, Maura, pode passar. Bom, então eu vou falar a relação, né, que tem esses tópicos apresentados pelas colegas, né. Bom, em primeiro lugar, né, é que a maioria desses eventos, eles ocorrem no ambiente virtual, né, nas redes sociais e nas mídias digitais, né, e quem comete esses erros, ele comete porque ele tem a sensação de segurança, né, porque ele está protegido, né, ele não está cara a cara, não está presente na hora que ele comete o delito, ele está no ambiente virtual. Bom, todos esses fatos, esses atos, ele tem um objetivo, né, que é prejudicar, atingir, enganar os outros, enganar as pessoas, instituições ou empresa. Então, de alguma forma, ele vai gerar um prejuízo. Esse prejuízo ele pode ser moral, psicológico, material ou financeiro, né? E esse objetivo, né, de atingir as pessoas, instituições públicas ou privadas, sempre tem algum interesse, né? Como a gente já disse, né? Bom, a gente também verificou que existem umas possíveis causas, né, para que esses crimes, né, aconteçam. A descentralização da informação, a polarização política, a crise de confiança nas instituições e o crescimento do pensamento individualista. Eu só vou falar da descentralização da informação, que é muito importante, porque antes as pessoas, para ter uma informação, elas procuravam algumas instituições, que eram os meios de comunicação, os jornais, as revistas, né? Mas hoje, qualquer pessoa, de posse de um celular, pode tirar foto e pode gravar e postar na rede, e assim, qualquer coisa, ela se dissemina muito rapidamente. Gostaria de passar também o que a gente levantou, como que a gente pode se prevenir, como a gente pode combater esses crimes, né? Bom, primeiro, individualmente, o que cada pessoa pode fazer é assim, é o uso consciente das redes sociais, das mídias sociais, né? Então, toda vez que você for cadastrar, você for baixar um aplicativo, você sempre ativar e configurar os recursos de segurança e privacidade, né? Também verificar a autoria, né? Tanto das notícias, sites, do aplicativo que você vai baixar, as páginas que você vai acessar, se elas são seguras ou não. Isso você tem que fazer toda vez quando você acessa de algum dispositivo seu, tá? E ao receber links, formulários, sites de compra, sempre você tem que verificar a autoria. Quem que é a empresa, quem que é a pessoa que está te mandando, se é confiável ou não. Quando as empresas, né, no caso, que são os meios de comunicação, antes de vincular uma notícia, eles têm mecanismo, né, de saber se a notícia é falsa ou verdadeira, né? E eles têm que ter essa responsabilidade moral antes de divulgar uma notícia. Quando instituições como o banco, né, os bancos e instituições financeiras, eles têm que ter dispositivos, sistemas de segurança, né, para que ele possa identificar esses golpes financeiros e evitar e proteger
evitar que os clientes tenham prejuízos, né? Então, é uma forma dele proteger os clientes. Bom, gente, esse foi o nosso tema. É muito amplo todos esses assuntos, mas como a gente teve que apresentar muito rapidamente, a gente acabou resumindo o máximo que a gente pôde. Mas tem tem bastante coisa ainda para se falar, né? Mas foi bem interessante a gente fazer esse trabalho, porque eu acho que ele tem tudo a ver com a nossa disciplina, né? Que é educação, comunicação e tecnologia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.